Tudo bem com todo mundo? Pessoal, a gente vai dar sequência no que nós começamos na aula passada, tá? Só fazendo umas conferências aqui no online. Vamos lá, então só dando sequência, a galera está se conectando ainda. Vamos sequenciar aí a folha de pagamento. Só recapitulando um pouquinho, na aula passada a gente iniciou o assunto, expliquei para vocês um pouquinho sobre categorias, né? Fiz vocês fazerem uma pesquisa sobre base salarial, né? Piso salarial de categoria. Foi postada uma planilha para vocês fazerem a pesquisa de uma determinada função, verificando qual era o salário inicial e depois fazer o cálculo de quanto a pessoa ganhava por dia, né? Só que nós já vimos na aula passada a jornada máxima de trabalho, né, que é de 220 horas mensais, e também já fizemos o cálculo lá de quanto a gente ganha por hora, que no final das contas nós somos horistas, né, não mensalistas, certo? Então tudo, a base é o quanto a gente trabalha e o quanto a gente recebe pelas horas trabalhadas, tá bom? Dando sequência, eu vou explicar para vocês sobre alguns tributos que nós, trabalhadores, sofremos, né? Um deles é o INSS e o outro é o imposto de renda, que a gente ainda não deu tempo, né, de ver isso na aula passada. Então a gente vai estar vendo hoje para poder continuar fazendo o preenchimento da planilha que demos início na aula passada, tá? E aí como que vai funcionar? Você vai baixar aquela planilha, né, da aula passada no seu driver e vai dar sequência aula a aula aí, tudo bem? Eu não vou publicar novamente uma planilha, porque não há necessidade. Vocês vão pegar a mesma planilha e vão estar enviando, tá bom? Bom, vamos lá então. Invertendo aqui as respectivas câmeras. Então a planilha, gente, foi essa daqui, tá? Aonde vocês me ajudaram a colocar alguns cargos, certo? E aí vocês ficaram com a responsabilidade de pesquisar o salário base e depois fazer o cálculo, pegar o salário base e dividir por 30, para poder descobrir o quanto essa pessoa ganhava por dia, tá? Então aqui, gente, eu vou digitar um valor aleatório, tá? Só para a gente poder fazer o cálculo aqui. Então, recapitulando aqui essa primeira parte, salário dividido por 30, tá? Então aqui é o valor do dia, certo? Por que, gente, eu falo para vocês verem isso daqui, o valor por dia? Porque, por exemplo,
né? Aqui a gente está falando de uma pessoa que tem CLT, né, registrado em carteira, tem CLT, né, tá em CLT, tem todos os benefícios, né, em termos, né, que a CLT permite. Trabalha lá de segunda a sábado, né, ou de segunda a sexta, indiferente, e ganha R$51 por hora, por dia, né? Vou fazer um outro paralelo aqui, tá? Uma diarista, né? Eu recebi olha como o ser humano ele é criativo. Esses dias eu recebi lá em casa um folheto de divulgação de uma diarista lá na caixa de correio. Aí ela tava lá, o valor das faxinas e as horas trabalhadas, certo? Pelo valor. O valor inicial da faxina dela era R$150. 6 horas de trabalho. Então o dia dela, da diarista, em questão, vale R$150. Certo? Se a gente fizer uma conta básica, se uma diarista pegar no mês 10 casas para fazer uma faxina, né, durante 10 dias, o mês tem 30 dias, ela trabalhar 1/3, ela ganha R$1.500, que é basicamente o que uma pessoa trabalhando o mês todo ganha. Então a gente precisa fazer alguns paralelos para vocês entenderem, terem uma visão um pouco mais além, né? Até com base no que eu falei na aula passada, né? O quanto que você quer ganhar por hora, né? Aí a gente pode filosofar, professor, mas às vezes a diarista não tem 10 casas todos o mês, durante o mês, por exemplo, né? Ela não faz 10 diários. Sim, talvez não faça. Talvez faça mais, talvez faça essa média durante o mês. Mas veja, uma simples analogia, tá? E dependendo, às vezes existem pessoas que fazem tão bem o trabalho que se você for procurar por ela, ela fala, não tenho agenda. Tá? Então tudo é uma questão de planejamento. Planejamento, acima de tudo, um planejamento financeiro. Então, só uma analogia aqui, tá? Bem interessante para a gente fazer. Eu não falei lá da formatação de um computador, que eu cobro R$50 lá pelo menos, que dá 1 hora. São analogias, são exemplos. Bom, aqui, ó, eu vou entrar nesses dois carinhas aqui. INSS e Imposto de Renda. Tá, vou até inverter aqui a minha planilha, só para ficar mais fácil na hora de ver aqui. São esses dois carinhas aqui, gente, que a gente vai ver hoje. Tá? O INSS, o que quer dizer essa sigla? Instituto Nacional de Seguridade Social. É o que a sigla quer dizer. Instituto Nacional de Seguridade Social. IR quer dizer Imposto de Renda. Na verdade, aqui a sigla seria IRRF. O correto. IRRF. Por quê? Porque seria Imposto de Renda retido na fonte. Já é retido esse valor, gente, na sua folha de pagamento. Você não chega nem a chegar no seu bolso esse dinheiro, tá? Por isso que todo início de ano, quem ganha um salário relativamente bom, começa a correr atrás de recibo de médico, né, de dentista, de escola, né, de cursos e por aí vai. Por quê? Para poder haver
o que a gente chama de abatimento, né? Esse abatimento nada mais é do que você ter o dinheiro que ficou retido na fonte de volta, tá? Então a gente vai trabalhar aqui. Para esses dois caras, acabou minha água. Para esses dois carinhas, existem tabelas. E essas tabelas são atualizadas todo ano. Então aqui na internet, a gente vai digitar lá tabela INSS 2020. Certo? Aí a gente encontra a tabelinha aqui, ó. Beleza? Eu vou dar até um print aqui para que vocês coloquem essa tabela igual na tabela de vocês lá, tá? Vocês vão ter que atualizar. Precisa anotar, eu vou colocar lá no Discord. Então aqui embaixo eu vou criar aqui uma área para a tabela. Tudo bem? Deixa eu colocar as alíquotas aqui, 7,5 até 1.045. Opa! 1.045. Deixa eu aumentar aqui as casas decimais. Importante aumentar a casa decimal, tá, gente? Para vocês terem uma visualização melhor. 7,5. O próximo é 20, 89 e 60, 1.045 e 01, 9%, depois é 12% e depois é 14%. Então, o próximo aqui é 31, 34, 40, 28, 9, 61, 6101, opa, lugar errado, 6101, 06. Tá? Então aqui eu tenho a tabelinha, tá? Ó. Eu montei a tabelinha dessa forma. Vou dar um print também e vou pôr lá. Aqui seria de até. Então, até 1.045, que é o salário mínimo, né? 7,5%. Se você, por causa de 1 centavo, você já vai 9%. Seria 1.045 e 1 centavo até 2.089,60 centavos é 9%. Por causa de 1 centavo, aqui, até 3.134,40 é 12%. E aqui, por causa de 1 centavo, até 6.101,06 centavos é 14%. Tá bom? Vou colar lá também para vocês montarem igualzinho eu fiz aqui. Gente, se eu tenho uma tabela secundária, qual é a função que a gente usa? PROC V. Então aqui eu vou fazer o cálculo de INSS. Deixa eu diminuir aqui, porque eu não preciso ter tudo aqui, né?
Então aqui eu tenho a tabelinha do INSS. Vou até mudar de cor ela aqui para estar em destaque aí para vocês visualizarem. Então aqui eu vou fazer a PROC-V. Como eu tenho uma tabela secundária, então vamos lá, igual PROC-V, abro parênteses. O valor procurado, qual é o valor procurado, gente? O salário, né? Então vou clicar aqui no salário base. Depois ponto e vírgula. Matriz tabela é você selecionar aqui a tabela. Tá? Então é o que eu vou fazer aqui. Ponto e vírgula. Número índice de coluna. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a alíquota. Certo? Então a alíquota ela está na primeira, segunda, terceira coluna. Então aqui eu ponho o número 3. E depois ponto e vírgula 1, que é a questão do intervalo. Tá? Então essa daqui é a funçãozinha do INSS. Vou apertar Enter. Deu 9%. Por que deu 9%? Ele ganha 1.525. 1.525 está entre 1.045 e 1 centavo e entre 2.089 e 60 centavos. Certo? Só que eu não quero a porcentagem. Eu quero saber qual é o desconto. Lembrando, gente, o INSS, para quem não sabe, e eu também não falei ainda, ele serve para você ter uma garantia para uma aposentadoria futura, tá? Caso você se acidente, tem um acidente de trabalho, eu estou dando aula aqui, a TV vai lá e cai na minha cabeça, por exemplo, tá? É um acidente de trabalho, tá? Se porventura eu tiver que ficar afastado, né? Que é o que o pessoal fala, eu tô na caixa, né? Parece que ele está dentro de uma caixa, né? Mas não, é porque ele está recebendo o benefício do INSS, tá? Então, quando você se aposenta, você fica recebendo essa pensão. Por quê? Você contribuiu durante a vida toda. Sua vida produtiva, né? Vamos colocar assim. Então, aqui eu não quero saber a porcentagem, eu quero saber o valor monetário. Então, no final da função, o que eu tenho que fazer? Vezes o quê? Vezes o salário, gostei de ver. Então, todo mês, por isso que é importante, gente, aqui, nós brasileiros, a gente estudar um pouquinho mais essa questão financeira, tá? Todo mês, essa pessoa aqui, né, o Rafael, que pode ser você, pode ser seu irmão, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um tio. Todo mês, ele trabalhando dentro da empresa, ele tem que contribuir de forma obrigatória para o INSS, todo mês, esse valor. Se nós tivéssemos desde berço, quando eu falo isso, tá? Uma orientação financeira, se você pegar esse valor, sem falar de juros, sem nada, a gente já fez, já brincamos com funções que calculam juros, não fizemos? Se todo mês você pegar esse valor de forma regrada e fazer algum tipo de aplicação, Tesouro Direto, CDI, CDB, mesmo que seja na poupança, todo mês, e você se aprofundar com investimentos, você acaba tendo um retorno maior. Só que você tem que estudar um pouquinho sobre isso, né? E entra naquela questão do quê? De você também se arriscar um pouco. Porque, gente, com as últimas mudanças das leis, se vocês não ficam antenados nessa parte política, comecem a ficar. Por quê? No ano passado, início desse ano,
foi aumentado lá o tempo de contribuição para que você se aposente. Tá? E os valores que para você receber o teto de aposentadoria do INSS, o valor de contribuição, ele também mudou. Tá? Então, eu não vou entrar muito a fundo nesse detalhe, mas só instigando um pouquinho a possível curiosidade que vocês tenham. Vejam isso. Que vida que você quer ter daqui a alguns anos? Você entendeu? Qual é o padrão de vida que você quer ter? Você quer se aposentar e se aposentar com um salário mínimo só? E lembrando que a aposentadoria em relação ao salário mínimo nunca é o mesmo aumento. Então, um exemplo. Se você se aposentou hoje ganhando 1.045, tá? O ano que vem vai ter o aumento do salário mínimo. Um exemplo. Só que a aposentadoria nunca aumenta igual ao salário mínimo. Os percentuais são outros. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que se aposentou há anos atrás com 4 salários mínimos da época, se você pegar 4 salários mínimos atuais, vocês vão ver que ele perdeu dinheiro. Tá? Então, façam essas contas. Se você tiver algum familiar aposentado, pergunte para ele com quantos salários mínimos você se aposentou na época. Me aposentei com 4. Então vamos pegar aqui 4 vezes, sei lá, R$800 na época. Então na época era um baita salário, R$3.200. Só que se você pegar hoje uma pessoa que se aposenta com 4 salários mínimos, 1.045, ó quanto que ela perdeu. Na verdade, se defasou. A gente está falando aí de R$1.100. É dinheiro pra caramba, não é? Deu para entender? Então, não dependa somente da aposentadoria do INSS, né? Tente verificar, aproveitem que vocês são novos, vejam aposentadorias privadas também, para você poder ter uma renda maior. Porque se você ganha 1.045, eu sei que a gente tem muita conta para pagar, depois começa a trabalhar, quer comprar tênis de R$1.000, né? Quer ostentar viajando. Mas tenta pegar esse valor aqui, o mesmo valor que a empresa desconta do seu salário para depositar lá na conta do INSS. Tenta pegar esse mesmo valor e coloca em algo particular, uma renda privada de ganhos. Entendeu? Invista esse valor todo mês numa aposentadoria privada, por exemplo. Vocês vão ver que lá na frente, quando vocês vão se aposentar, vai fazer uma diferença muito grande esse dinheirinho a mais aí. Tá? Por quê? Por causa disso daqui, gente. Entendeu? Por causa dessa defasagem. O aumento do aposentado, ele não é igual ao aumento que se dá para o salário mínimo, por exemplo. Isso está na internet, isso está dados públicos para vocês consultarem. Tudo bem? Voltando aqui, descobri o INSS. Vamos fazer o imposto de renda. O imposto de renda, gente, também tem uma tabelinha. Tabela IRF 2020. Vou printar. Vou colocar lá.
Aqui embaixo, gente, vocês vão fazer a mesma coisa. Copia isso daqui. Pode colar do lado, pode colar embaixo. Só que aqui eu vou colocar IRRF. IRRF. Salário bruto e alíquota. Então a gente tem aqui até 1903,98, 1903,98, 0%. Por causa de 1 centavo a mais, 1903,99 até 26,65 é 7,5%. E aqui a gente tem a parcela, que eu vou colocar aqui 0, 142,80. Essa parcela é o valor máximo, tá? 554,80 e 636,13. Tá? Essa parcela é o valor máximo, tá? De contribuição. 28, 26, 66 até 37,51, 05. 15%, 15% e aqui 22,5%. E detalhe, hein? Estão querendo aumentar isso daqui, viu? Então, fiquem antenados, gente. Fiquem antenados. A gente precisa parar de pagar os luxos da classe política. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho a parcela máxima. Parcela máxima da alíquota, tá bom? Bom, então como que seria o cálculo? PROC-V igual PROC-V, abro parênteses, tudo com base no salário. Salário, ponto e vírgula. Opa, peraí que eu coloquei a vírgula sem querer. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula 3, que é a tabela. Ponto e vírgula 1 vezes o salário. Mesma fórmula que você usa para o INSS, você usa para o imposto de renda. Então aqui ficou como? Zerado. Por quê? Porque ele ganha 1.525. Então, a alíquota zerada. Se você ganhar acima, aí você já tem 7,5%. Tá bom? Deu para entender? Então, imposto de renda. Se você justificar, você ressarce uma parte, tá? Uma parte, não é tudo. E se você não tiver como justificar, você ainda vai ter que pagar uma DARF depois. Tá bom? Então imagina, ó, lembra lá da simulação do aposentado? Que conseguiu se aposentar com 4 salários mínimos? Você acredita que ele ainda vai ter que pagar imposto de renda? Tá? Então, quem detém do conhecimento, detém do poder. Então aqui deu zerado. Tudo bem? Vamos fazer aqui mais um cálculo. Adiantamento. O que é o adiantamento, gente? Você recebe uma parte do seu salário antes, tá? Isso é através de convenção coletiva, sindicato, acordo coletivo. Então, o adiantamento salarial ele é de até 40%. Então, você vai pegar aqui o salário e vai multiplicar por 40%. Então, você recebe lá um adiantamento, geralmente no dia 20, de R$610.
tá? Vou fazer aqui o salário família primeiro. O salário família, gente, ele é um benefício para aqueles que têm filhos, tá? No caso, as mamães, tá? Então, tabela salário família. Isso também é atualizado todo ano, tá, gente? Então, ó, tabelinha para esse ano aqui. Opa. Se você ganha até 1.425,56, você tem direito a R$ 48,62 de salário família por dependente. Tá? Por dependente. Aqui, vou dar um print. Sabe o que a gente vai fazer aqui, gente? Função C. Aqui no salário família, a gente vai fazer função C. Então, vamos lá. Igual C, abro parênteses. O salário base for menor ou igual a 1.400... 1.400 quanto? 1.425,56. Esse é meu teste lógico. Caso seja menor, você vai ter R$ 48,65 multiplicado por dependentes. Aqui está zerado, mas depois a gente vai dar alguns filhos, né? Uns 10 filhos para essa pessoa aqui, tá? Quis montar um time de futebol. Falta um ainda porque falta o goleiro reserva, tá? E aí você pode colocar entre parênteses aqui, tá? Então, primeiramente, o que eu fiz? Eu montei o teste lógico. Caso ele ganhe menos que esse valor, ele tem direito ao salário família, que vai ser 45,62 multiplicado pela quantidade de dependentes. Toda, ponto e vírgula. Caso contrário, ele não tem direito a nada. 0 de salário família. Vou dar um print também. Vou colar lá. Ó que bonzinho, ó. Deveria deixar vocês quebrando a cabeça para montar. Vamos apertar Enter. Então aqui deu zerado. Se eu mudar aqui para 1.400, ele deu zerado porque ele não tem filho aqui. Se eu colocar o número 1, mudou aqui, entendeu? Se eu colocar o número 2, ele multiplicou. Se eu colocar 3, tá? Opa, vou começar a fazer filho, né? Tá multiplicando? Não, gente. Não faça isso, por quê? Porque você recebe até uma certa idade. Tá? Você recebe o salário família até uma certa idade do seu filho. Não me recordo qual é a idade agora, mas depois a gente vê isso daí. Então deu zerado. Tudo bem? Faltas. Tá? Lembram que a gente fez o cálculo de horas, ou o cálculo de dias, aqui no início? Né? Aqui em faltas, a gente precisa fazer o cálculo, tá? Então aqui eu vou colocar uma falta, por exemplo. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente tem o cara, o Rafael, aqui, e ele teve uma falta.
Que conta eu faço para saber qual que vai ser o salário dele? Já com desconto da falta. Lembrando, gente, que a falta ela sempre vai ser multiplicada por 2. Por quê? Porque você perde também o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Tá? Então, como que vai ser? Vai ser o salário menos a falta vezes o quanto ele ganha por dia. Certo? Esse valor você multiplica. Vou deixar aqui sem multiplicar por 2, tá? Mas o correto era você multiplicar novamente por ele. Tá? Mas vamos fazer só o desconto da falta. Então vai ser assim, o salário bruto menos o quanto ele ganha por dia vezes o número de faltas. Então, se ele teve uma falta, ele ganha 1.500, teve uma falta, perdeu R$50. Tudo bem? Só que esses R$50, o correto seria multiplicar por 2. Aqui a gente faz um outro parênteses, né? Equaçãozinha de primeiro grau, multiplica por 2. Então, o correto seria 1.400. Tá bom? Vale transporte, gente. O vale transporte, ele é até 6% do salário. Então, o salário vezes 6%. Tudo bem? Agora tem algumas coisinhas aqui como vale refeição e assistência médica. Isso daqui, ele vai por convenção sindical. O vale refeição, ele não sai do seu bolso. Ou vale alimentação, ou vale cesta básica. Ele é um benefício. Certo? Então, um exemplo, R$100. Então, isso daqui, geralmente é pago em um cartão. Mas pode só ser que alguma empresa dê em dinheiro, que não é o correto. Tá? Mas dá um cartãozinho ou manda a cesta básica. A assistência médica, ela já acaba sendo coparticipada. Você pode dar sorte de entrar numa empresa multinacional, grande, de grande porte, e eles te darem um convênio. Mas, numa grande maioria, a gente paga uma parte, que é o que a gente chama de coparticipação. Tá? Então aqui eu vou colocar R$50, ainda está no lucro, tá? Outros, é caso você tenha algum prêmio, alguma outra coisa, você coloca. Então isso é muito particular de empresa para empresa. Existem algumas empresas, alguns setores que pagam a PLR, ou PRL, que é a participação dos lucros. Tá? Então esses lucros eles podem ser pagos mensais ou podem ser pagos no final do ano. Também depende de convenção coletiva. Tudo bem? E por último, o salário que você vai receber. O salário que você vai receber é o quê? Você vai pegar aqui o salário bruto, tá? Menos o adiantamento, menos o INSS, menos o imposto de renda, mais o salário família, caso tenha, menos o vale transporte, mais o vale refeição, menos a assistência médica, que é um descontinho. Como aqui em outros a gente não vai pôr nada por enquanto, não precisa colocar ele na função. Aí você aperta Enter. Então, ó quanto ele vai receber no final do mês. Isso porque ele teve falta, né? Vamos tirar a falta? Vamos ser bonzinho? Vamos tirar a falta. Então, ó. No final do mês ele recebe 725. Por quê? Porque ele já recebeu uma parte antes. Então não é justo, né?
Você recebeu o adiantamento, então não recebe de novo. Certo? Então hoje vocês têm a missão do quê? Tabela INSS, tabela imposto de renda, e vocês vão fazer o cálculo dos funcionários que a gente colocou aqui na planilha. Tudo bem? Para a próxima aula, eu quero trabalhar com vocês com horas extras, tá? E cálculo de 13º salário. Ah, já ficou feliz, né? O povo que trabalha aí já, opa, peraí, final de ano tá chegando, dinheirinho a mais na conta sempre cai bem, né? Deu para entender? Então eu vou falar sobre horas extras, vou falar sobre banco de horas também, e vamos falar sobre 13º salário. Tudo bem? Então, recapitulando para todo mundo, vocês vão na internet, na verdade não precisa ir na internet porque eu já coloquei tudo na sala Google. Mas pode pesquisar, tabela imposto de renda, tabela INSS e vai fazer os cálculos aqui. Para continuar, continue a tabela da aula passada, baixa ela, faz todas as alterações, eu vou publicar o vídeo e aí vou abrir a aula lá na sala Google e aí vocês jogam na aula de hoje. Tudo bem? Galera, podem ir para o laboratório, pessoal do online. Liguem os ventiladores lá, tá, gente? Deve estar tudo desligado, deve estar quente lá. Deixa eu fazer aqui uma conferência rapidinho do online. Oi? Não, vou passar lá em cima. Rapidinho aí, tá, gente? Eu vou para a lista de chamada, tá bom? Calma aí. Tem alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Renata. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Gabriele. Tá tudo bem, Gabriele? Ariane. Juan. Júlia Pereira. Luiz Fernando. Maíse. Tá. Galera, por favor, listinha de chamada. Sabrina. Por favor, gente, todo mundo põe o nome aí. Deixa eu parar a gravação e poder publicar o nosso vídeo de hoje, galera. Boa semana a todos. Até a próxima aula, aguardando vocês aqui, hein?